Bom dia! Nesta aula vamos ver oscilador harmônico amortecido e forçado, ou seja, além da força da mola e da força de resistência do meio, consideraremos uma força externa dependente do tempo. Ou seja, de modo que em uma dimensão temos a seguinte equação, né? Força da mola, força de resistência, mais força externa ao longo de x. Bem, esta equação ela é uma equação não homogênea, né, por causa desse termo, né? E, portanto, precisamos ainda fazer algumas considerações a respeito de resolução de equações diferenciais, e de modo que lembramos o teorema do cálculo diferencial integral, em que a solução geral da equação acima, né, ela pode ser escrita como x de t com a soma, solução geral da equação homogênea, ou seja, a equação sem esse f de t, mais uma solução particular da equação não homogênea. Né? Bem, é fácil provar esse teorema apenas substituindo esta forma na equação diferencial, né? Separando os termos com xh e os termos com xp, prova-se o teorema. Né? Muito bem, então o que é necessário então é encontrarmos, conhecendo o regime de amortecimento do oscilador, né? Isso permite sabermos qual é o xh, né? A solução da equação homogênea. Encontramos uma solução particular e isso nos dá a solução geral da equação não homogênea. Muito bem. Vamos ver então aqui, caso força externa periódica da forma F0 constante cosseno de ômega t, onde ômega frequência da fonte externa. Então surge aqui um novo parâmetro, né, relacionado à força externa, uma nova frequência. Bem, então a nossa equação, vamos escrever aqui passando esses termos para o lado esquerdo, dessa maneira. E, bom, é claro que existem métodos para
encontrarmos soluções desse tipo de equação, né? Mas aqui podemos fazer vou fazer algo mais direto, né? E intuitivo também, né? Para encontrar essas soluções. Observando o seguinte, aqui temos essa função do tempo, né? E do lado esquerdo deve ser exatamente igual a isso, para satisfazermos a equação, de modo que podemos pensar, numa primeira tentativa dessa solução particular, algo que seja proporcional à cosseno de ômega t. Né? No entanto, olhando para a estrutura da equação, né, temos aqui uma derivada primeira, né, e que dá um seno, um menos seno, né? Então teremos seno e cosseno nessa equação aparecendo naturalmente, né? Com o que é mais razoável, né? Propormos uma solução que seja uma combinação linear de seno e cosseno ou uma função desse tipo. Cosseno de ômega t mais uma fase que vou chamar de menos φ, certo? Muito bem. Então, qual é agora o próximo passo, né? É justamente provarmos, né, que essa função é a solução da equação diferencial aqui acima. Né? Isso pode ser feito simplesmente substituindo essa solução na equação. Então eu vou aqui fazer alguns passos, não todos, né, mas mostrando como isso pode ser feito. Primeira coisa, calcularmos as derivadas, né? Então aqui a derivada primeira. E derivada segunda. Agora, isso aqui, substituímos na equação diferencial, né? Aqui também, esses termos, de modo que, após algum arranjo dos termos, chegamos à seguinte expressão. Vou colocar aqui. Então, A é aquela amplitude a ser determinada, né? Vou colocar aqui a solução, né? Aqui no canto. Então, essas quantidades, elas serão determinadas agora, né? Porque não é para qualquer amplitude e fase que essa função é a solução da equação, né? Então vai ter vão ter que ser determinados essas constantes.
Então isso depois agruparmos esses termos temos aqui o coeficiente para cosseno de ômega t, coeficiente para seno de ômega t. De modo que, para que essa expressão seja válida para quaisquer tempos, né, é necessário que esses dois termos sejam nulos, né, para garantir que tenhamos a equação válida. Isso gera um sistema de equações, né? E, por exemplo, tomando essa segunda equação, em que temos o cancelamento aqui, né? Vai surgir, então essa equação fica de modo que obtemos daqui, né, que a tangente de φ é igual a 2 gama ômega dividido por então aqui está determinado a fase φ, né? Isso, claro, foi usado, né, lembrando que ômega 0 ao quadrado é igual a K sobre M, né? Muito bem. Então agora podemos usar a primeira equação, né, já conhecendo esse resultado, né, tendo encontrado esse resultado, calculamos seno de φ e cosseno de φ, né, a partir da tangente, e com isso permite encontrarmos a amplitude A, né? Então isso eu deixo como exercício essa parte, né? É simples, né? Basta calcularmos o seno de φ e cosseno de φ, a partir disso aqui, né, substituindo na equação acima, encontramos a amplitude A, que eu vou escrever agora. Certo? Meio apertado aqui, deixa eu colocar um pouco mais espaçado. Então está encontrada a solução particular, né, para a equação não homogênea. Notem que aparece aqui, de uma maneira bem interessante, né, no denominador dessas expressões, essa diferença entre a frequência natural do oscilador e a frequência da força externa, né? Caracteriza a força externa. Tá? Então isso vai ter um papel importante na evolução desse oscilador, né? Essa diferença dos quadrados das frequências, né? Bom, o que
podemos fazer agora é só, eu vou fazer uma observação aqui, né? Um exemplo, oscilador, no caso, subamortecido, né? Só para exemplificar que gama menor que ômega zero, né? Então, nesse caso, temos a solução geral vai ser escrita como a solução da equação homogênea, que no caso do oscilador subamortecido é escrito como xm elevado a menos gama t, cosseno de ômega 1t mais o θ, mais a solução particular então, esta é a equação, solução geral para esse caso, né? O que significa isso? Né? Que ainda não foram especificadas as condições iniciais, né? Porque a partir de agora, né, dadas as condições iniciais, a gente tem que determinar quem é o xm e o θ, né, nesta equação. Bom, vou fazer um comentário aqui, que é o seguinte, né, independentemente de quais forem as condições iniciais, né, as condições iniciais, o que acontece com essa solução, né? Para tempos longos. Então imagina que o movimento foi iniciado a partir de algumas condições iniciais específicas, né? E isso aqui vai ter uma evolução inicial transiente, né? Certa evolução temporal, e com o passar do tempo, essa exponencial vai levar esse termo a zero, né? Levará esse termo a zero e, portanto, o x ele tenderá justamente a esta parte da solução, que é exatamente a solução particular que encontramos. Note que para tempos longos o sistema irá evoluir de acordo com a frequência da força externa. Lembrando que informações sobre o oscilador, como frequência natural e a constante de amortecimento gama, estão contidas nessas quantidades A e φ.